Olá, boa noite. Os familiares do jovem Hermínio José Dias, que estava desaparecido desde a semana passada, reconheceram hoje o corpo encontrado ontem no Rio Berabinha. Morando em Uberlândia há mais ou menos um ano, o jovem de 20 anos era casado e pai de 2 filhos. Hermínio Ferreira trabalhava como operador de produção numa empresa de alimentos. Ele comumente fazia o trajeto de volta para casa acompanhado de 2 colegas, os 3 sempre de bicicleta. Na última quinta-feira, ele sofreu um acidente e caiu no Rio Berabinha. O corpo foi encontrado 5 dias depois em uma usina hidrelétrica. O cadáver foi reconhecido pela esposa de Hermínio. A autópsia foi feita para descobrir a causa da morte, que, de acordo com informações preliminares, se deu por afogamento. A Polícia Civil segue investigando o caso, já que a família levantou suspeita de que o acidente poderia ter sido criminoso, após Hermínio receber uma ameaça de uma colega do serviço. Agora, amigos e familiares aguardam pelo resultado da investigação. E um homem de 49 anos foi encontrado morto com uma das mãos decepada. A polícia está investigando o caso. O corpo de um homem foi encontrado na cozinha de uma casa localizada na rua Rio Guaviare, no bairro Mansur, setor oeste de Uberlândia. A PM foi acionada até o local. Foi um acionamento por um cidadão e chegamos no local, realmente detectamos que havia um corpo em decúbito dorsal. E a pessoa já se encontrava sem vida, era uma vítima do sexo masculino, estava com a mão esquerda parcialmente amputada, a mão direita estava fraturada, havia também uma marca de caneta na escápula, nas costas da vítima, com um símbolo, um X escrito, né? É bastante estranho, mas realmente detectamos esses fatos lá na vítima. A vítima foi identificada como Anísio Antônio Moraes, de 49 anos. Vizinhos da residência disseram para a Polícia Militar que escutaram alguns gritos antes do corpo ser encontrado e ainda que ele estava sendo ameaçado. A vítima do homicídio tinha um relacionamento amoroso e que ele tinha problemas de relacionamento com essa pessoa e inclusive essas testemunhas disseram que ele já havia sido ameaçado de morte por parte dessa companheira que ele tinha. Então a gente está com essa linha de investigação e vai ser passadas todas essas informações para a Polícia Judiciária para que ela tome todas as providências no sentido de identificar realmente a autoria e fazer a prisão dessa pessoa que tenha cometido esse homicídio. E a família do idoso que foi morto pelo vizinho em Uberaba pede por justiça. Até hoje ninguém foi preso. A lembrança do pai agora perdura na memória e também nas fotografias com familiares. Até hoje parece que a gente não acredita no que aconteceu, sabe? A gente às vezes interage, faz alguma coisa, mas quando a gente para pensar, a gente não acredita que aconteceu uma coisa dessa. É muita tristeza, muita dor, destabilizou a família todinha, a gente está derrotado. O homicídio aconteceu na manhã do dia 15 de novembro. As câmeras de segurança de uma casa próxima ao local mostram a vítima Agostinho Solviceno Bruno Cirineu, de 76 anos, na porta da casa no bairro Leblon. O vizinho Amador Condeles saiu do imóvel, viu o desafeto, apontou a arma para a vítima e em seguida disparou. Após ser atingido, Agostinho correu para casa e caiu ferido na garagem. Amador retornou para dentro do imóvel e minutos depois tirou o carro da garagem e fugiu. Alguns dias depois, o suspeito Amador Condeles se apresentou à polícia, confessou o crime e foi liberado. Confessou o crime, disse que matou mesmo o vizinho. Apresentou uma justificativa que não nos convenceu muito, mas é a defesa dele, de que ele vinha se sentindo ameaçado por esse vizinho. Segundo o advogado de defesa do suspeito, seu cliente estava sendo ameaçado. Ele teve na presença do delegado, Dr. Ciro, e deu as explicações dele. Nesse dia, ele disse que acordou já alertado pelos vizinhos, ele passou várias vezes no portão, ele levanta para ver o que está acontecendo na rua, a vítima vem ao lado dele e para pegar alguma coisa no registro do CODAL. Ele disse que a hora que ele viu aquilo, e ele já estava com a arma sempre perto,
ele tirou a arma e efetuou 2 disparos. Diz ele que foi 2 disparos e que não sabe onde pegou. Mas o filho de Agostinho nega e ainda teme agora que o suspeito se mudou. Nunca teve arma. Meu pai, assim, era uma pessoa sistemática, bem sistemática, mas era correto com as coisas dele. Vivia em prol da família e o negócio dele era só dentro de casa, não tinha assim muita coisa, era o sistema dele. A vítima morava nessa casa na rua Irmã Carmelita com a esposa no bairro Leblon. O suspeito morava ao lado e, segundo consta no inquérito policial, a desavença entre os vizinhos começou após a construção dessa canaleta, que foi feita para facilitar o acesso à garagem da residência. Toda a família da vítima está inconformada com a liberdade de Amador e pede a prisão dele. E a única coisa que eu peço mesmo é a justiça. Só isso que eu peço. Porque não tem nada mais que faça ele voltar. A Polícia Militar prendeu 7 integrantes de uma quadrilha que clonava cartões de crédito. Com eles, os policiais encontraram mercadorias e R$8 mil. A Polícia Militar prendeu 7 integrantes de uma quadrilha que clonava cartões de crédito. Foram encontrados com eles mais de R$8 mil em dinheiro, vários celulares, joias, 5 cartões clonados com comprovantes de saque, mais de 3 mil cartões em branco e os equipamentos usados para clonar os cartões. A PM chegou aos criminosos após uma denúncia. Populares entraram em contato com a Polícia Militar e a Polícia Militar de imediato foi verificar a situação e constatou que lá haviam 9 indivíduos com o intuito de praticar estelionato de alto padrão, utilizando de informações bancárias privilegiadas, de contas bancárias de pessoas comuns, normais, trabalhadores, e com essas informações eles conseguiam alimentar cartões de crédito que são cartões fake, cartões de crédito em branco. E aí eles depositam a informação bancária nesse cartão e ele vai lá e consegue retirar, realizar saques na boca do caixa. Os cartões em branco são utilizados somente em caixas eletrônicos para não gerar suspeita. O crime cometido pela quadrilha é denominado como estelionato de alto padrão. Em cidades do interior não é comum esse tipo de delito. Estelionato de alto padrão não é uma figura típica, ok? Mas a gente coloca como alto padrão porque utiliza de informações muito rebuscadas, de pessoas com conhecimento em informática, conhecimento das informações bancárias em si, e aplica esse conhecimento para a finalidade de cometer aí situações que são contrárias à lei. Os integrantes da quadrilha ficaram hospedados 5 dias nesse hotel em Uberlândia. Eles contaram para os policiais que ficam cerca de 1 semana em cada cidade. São de São Paulo, capital. E antes de chegarem no Triângulo Mineiro, cometeram crimes no interior paulista e em Belo Horizonte. Os membros da quadrilha que foram presos são 3 mulheres e 4 homens. Eles já estavam planejando sair de Minas Gerais em busca de outra cidade para cometer delitos. Mas essas ações criminosas foram impedidas. Já prontamente chegou em Uberlândia já tomando uma cadeia daquele tamanho. Agora vai ter que se explicar para o delegado e, consequentemente, o juiz. Assaltantes levaram 65 aparelhos telefônicos de uma loja em Uberaba. As imagens mostram esse suspeito de camiseta azul com a arma em punho, aterrorizando os funcionários da loja às margens da BR-050. O comparsa dele de camiseta laranja está do lado de dentro do balcão, pegando celulares. Após roubarem os 65 aparelhos telefônicos, a dupla fugiu em um carro que era conduzido por um comparsa. Viaturas da PM fizeram rastreamentos, mas os criminosos não foram presos e estão sendo procurados por policiais civis que investigam o caso. Você vai ver no próximo bloco crise no estado. O prefeito de Uberaba anuncia demissão em massa e outros cortes. Quer mais variedade para sua obra? Aproveite as ofertas da RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Você vai comprar porcelanato extra 54 por 54, base branca por apenas R$ 29,90. Qualidade garantida, essa é a grande diferença. E tem mais. Revestimento branco extra por apenas R$ 12,90.
Tudo isso e muito mais aqui na RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 3571. Em Araguari, Praça Juvenil Alves de Melo, 53. Em Uberaba, Avenida Barão do Rio Branco, 1570. Na RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos tem preço de feirão todo dia. Muita gente gostaria de fazer o prato perfeito. Alguns preferem falar de música, outros sonham construir o próprio brinquedo. Mas o que muita gente não sabe é que você pode fazer tudo isso enquanto aprende inglês na Casa Thomas Jefferson. Se você busca um inglês interativo, com novas experiências e muita mão na massa, vem para Thomas. Só aqui você aprende muito mais que inglês. Casa Thomas Jefferson. Matrículas abertas. Inspire seu dia acordando sempre na melhor companhia. Inspire sua rotina com uma pausa cheia de novas energias. Inspire boas memórias com a pureza de um relacionamento duradouro e leve para casa 30 anos de aroma e sabor inesquecíveis. Café do Produtor, seu momento de inspiração. A ASIU convida você para os eventos em comemoração aos 95 anos da instituição. Dia 11 de dezembro às 19h30, palestra com psicólogo e fenômeno nas redes sociais, Rossandro Clintey. Tema: as novas exigências e papéis do líder. Dia 12 de dezembro às 19h30, palestra encantando clientes e potencializando vendas. E mais, café com o presidente e festa show com a família Lima. Informações sobre inscrições e convites em asiu.com.br. Realização ASIU. O prefeito de Uberaba anunciou a demissão de mais de 300 funcionários, além de outros cortes por causa da crise nos municípios. 314 pessoas ficaram sem empregos após a publicação dos nomes no Diário Oficial do município. Nesta primeira lista de demissões, a Secretaria de Educação foi a mais atingida. Ao todo, 280 contratados e 34 comissionados foram dispensados. E ainda, 199 funções gratificadas cortadas. A meta é demitir 400 funcionários públicos até o final do mês de dezembro. Contrariado com a lista publicada, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acredita que o servidor que tem o salário menor foi demitido e os cargos que realmente oneram a máquina pública não. A gente não viu assim nenhum cargo comissionado de um valor expressivo, né? Então esses foram cargos comissionados de menores valores. E também o servidor que tinha uma FG, uma função gratificada, esse pessoal foi penalizado. Nós fizemos uma série de solicitações para o senhor prefeito, acredito que ele vai nos atender, né, que é de praxe. E caso não nos dê nenhuma resposta ou não nos chame pelo menos para nos posicionar, nós vamos ver o que pode ser feito em termos jurídicos, né? O plano apresentado prevê uma economia de 12 milhões de reais em 3 meses. O centro administrativo passou a funcionar apenas no período da tarde e o objetivo é extinguir 145 cargos com a redução de 2 secretarias. Será suspenso o vale alimentação de quem ganha mais de R$7 mil por mês e terá redução de despesas como horas extras, frota, viagens, combustível, entre outras. O nosso esforço é para não prejudicar os serviços essenciais. A criança na escola, o paciente no posto de saúde, as pessoas que têm vulnerabilidade na rua. Então, esse é a nossa missão número 1. Depois de Uberlândia e Uberaba decretarem estado de calamidade financeira, chegou a vez da cidade de Araguari. A falta de repasses do governo do estado tem gerado um descontrole nas finanças em vários municípios. Para citar alguns, Tupaciguara decretou e publicou no dia 7 de novembro situação de calamidade financeira.
Segundo a Associação Mineira de Municípios, o estado deve quase 7 milhões de reais para Tupaciguara. Uberlândia enfrenta situação parecida. Segundo o prefeito Adelmo Leão, a dívida do estado ultrapassa a casa dos 222 milhões de reais. Ele afirma que as medidas dos decretos serão adotadas a partir de janeiro. O prefeito de Uberaba, Paulo Pial, criticou o governo do estado, que deve cerca de 110 milhões de reais ao município, que já está enfrentando problemas com serviços essenciais. Algumas medidas de economia já estão sendo anunciadas. O município de Araguari está em situação de alerta. O prefeito de Araguari afirmou que o calote do estado é grave e que os municípios não podem e não devem arcar com essa conta. Só no caso de Araguari são mais de 36 milhões de reais retidos inconstitucionalmente. Por isso já começaram algumas medidas de economia e ainda há riscos de não cumprir com as folhas de pagamento dos servidores municipais. O nosso secretário de Planejamento vai assumir também a Secretaria de Desenvolvimento e o nosso secretário de Serviço Urbano vai assumir a Secretaria da Agricultura. Os cargos comissionados, alguns foram dispensados, segundo a minha secretária Tereza, diz que é próximo aí a 20% dos cargos e se necessitar, obviamente temos que tomar mais. Alguns cargos serão dispensados. Segundo a secretária de Administração, algumas irregularidades foram encontradas nos pagamentos de horas extras. Essas ações elas estão sendo feitas desde o primeiro dia de mandato, né? A implementação do ponto biométrico, a regularização do gasto com hora extra, a regularização da jornada de trabalho dos servidores. Isso vem sendo feito desde o primeiro dia da gestão e hoje a gente vem colhendo os reflexos disso. Não há muita esperança de receber este ano. Essas dívidas, eu sou sincero, eu não tenho esperança que ela será paga tão cedo. Nem mesmo através de medidas judiciais os municípios estão conseguindo receber. Diversos municípios ingressaram, muitos conseguiram tutelas de urgência, né, que são popularmente chamadas de liminares. E o caso do município de Araguari se encontra assim. Também conseguimos 2 tutelas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário contra o Estado de Minas Gerais para serem feitos, normalizados os repasses. Acontece que recentemente, semana passada, a presidência do Tribunal de Justiça, num ato de seu presidente, suspendeu provisoriamente os efeitos dessas tutelas de urgências, dessas liminares que haviam sido concedidas a muitos desses municípios. E o município de Araguari ainda não está nessa lista dessa decisão de suspensão, porém o caminho, ao que tudo indica, ao que tudo sinaliza, é que seja o mesmo, que seja suspenso. Esperamos que o tribunal reverja essa decisão. Ou seja, nem de forma judicial não tem muita esperança de receber. Se não houver uma reversão dessa decisão do tribunal que suspendeu esses efeitos, não há qualquer perspectiva de recebimento a curto prazo. Os vereadores de Uberaba se reuniram para reivindicar a tarifa de água, que sofreria um reajuste de 9%. O prefeito reduziu esse reajuste. Michele Maier tem mais informações. Boa noite para você. Marília, desculpa. Boa noite, Maria. Pois é, o reajuste de 9,8% já estava aprovado, inclusive foi anunciado pelo CODAL, mas os vereadores contestaram esse percentual, então a autarquia voltou atrás e o reajuste a partir do ano que vem na conta de água vai ser de 6,8%. Os parlamentares protocolaram essa semana no gabinete do prefeito Paulo Pial esse pedido, então o Comitê Municipal de Regulação Técnica dos Serviços de Saneamento Básico fez uma nova reunião. É levado em consideração para se calcular esse índice, o índice do IGPM, que é um dos itens para se corrigir a inflação, também os custos de distribuição de água, que é o que mais pesa, e os gastos com energia elétrica e combustível. Então, a partir do ano que vem, quem paga até 10 metros cúbicos de água vai pagar na tarifa R$ 49,96. Volto com você, Maria. Muito obrigada, Marília. Boa noite para você.
Bom, o Ministério Público Federal e Estadual ajuizaram uma ação para que o transporte coletivo em Uberlândia transite em uma velocidade máxima de 50 km por hora. A ação pede também a presença dos cobradores nos coletivos. A ação foi ajuizada contra a União para que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publique em até 60 dias uma resolução para limitar a velocidade dos transportes públicos municipais em 50 km por hora. O município de Uberlândia também está sendo processado para que estabeleça nos contratos a velocidade máxima, inclusive com o uso de tacógrafo, equipamento que registra simultaneamente a velocidade e a distância percorrida pelo veículo. Além disso, a ausência dos cobradores também foi citada. Cerca de 800 funcionários foram desligados gradativamente. Hoje, 99% das linhas já rodam sem os cobradores e os motoristas tiveram que acumular as funções. Com a retirada dos cobradores, o trabalho do motorista hoje ele ficou muito comprometido. A atenção dele agora tem que ser redobrada. Passou a ter a atribuição de ter que cobrar tarifa, preocupação com volta-troco. Se der falta ali, o motorista tem que pagar a passagem do bolso. Se ele der um troco a mais, tem que pagar do bolso. Se a gente conseguir, né, se o Ministério Público tiver êxito nessa ação e conseguir retornar os cobradores para o sistema, aí eu falo que o sistema vai voltar a ter harmonia, vai funcionar adequadamente. Um estudo feito pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia comprovou que uma vítima de atropelamento por um ônibus a 60 km por hora tem apenas 10% de chances de sobreviver. Já se a velocidade for reduzida para 50 km por hora, a chance de sobrevivência aumenta para 38%. Pela segurança de todos, quem poderá mudar a rotina são os próprios usuários, que devem demorar mais a chegar aos destinos. Para o motorista, é lógico, né, que a velocidade é 50 por hora, vai ser uma velocidade de bastante segurança, bem tranquila. Agora, eu acho que o usuário é que às vezes vai pagar um pouquinho, porque no caso, se essa velocidade for mesmo implementada, as empresas vão ter que colocar mais veículos nas linhas para suprir essa demora que isso vai gerar. A Polícia Rodoviária Federal informou que a rodovia BR-452 será completamente interditada amanhã, quarta-feira, às 2 horas da tarde, entre o trevo do bairro Alvorada e o viaduto do Parque do Sabiá, para obras de intervenção e correção do viaduto Helena Menezes. Quem chega a Uberlândia vindo pela BR-452 e BR-365 deverá fazer o caminho inverso, ou seja, segue pelo anel viário até o viaduto da Avenida João Naves de Ávila, acessando a BR-050. O local estará devidamente sinalizado e a previsão de interdição é de 30 dias. E você vai ver depois do intervalo, em Uberlândia não haverá mais sinal analógico. Não deixe seu sonho ficar só no papel. No mês de Natal da RC, distribuidora de pisos e porcelanatos, só não constrói quem não quer. Confira essas ofertas. Revestimento extra base branca por apenas R$ 26,90 o metro quadrado. Mais do que você imagina, aqui tem tudo para o seu acabamento. Piso extra 43 por 43 por apenas R$ 10,90 o metro quadrado. Venha para RC, distribuindo qualidade. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 3571. Em Araguari, Praça Juvenil Alves de Melo, 53. Em Uberaba, Avenida Barão do Rio Branco, 1570. Na RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos tem preço de feirão todo dia. Sério que você ainda não preparou sua TV? Em menos de 5 dias, sua cidade não vai ter mais o sinal de TV analógico. Você precisa preparar sua TV imediatamente, com um conversor e uma antena para receber o sinal digital. Se não fizer isso, você vai ficar sem ver seus programas preferidos. Agora é urgente. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147. Se liga aí, em menos de 5 dias, sua cidade não vai ter mais sinal analógico e você pode ficar sem ver TV. Seja Digital. Vem
cá, você já parou para pensar que quando falamos em dinheiro é sempre muito ou pouco e não se ele é bom ou ruim? O crédito bom permite que seus bens te levem ainda mais longe. Usando o seu carro ou imóvel como garantia, você tem acesso a um crédito de qualidade. Creditas. Mais de 1 milhão de pneus vendidos. Todo o estoque em 10 sem juros. É a promoção Velox Pneus 10 anos. Aproveite. Pneu Aro 14 em 10 sem juros de apenas R$ 17,90. Com alinhamento e montagem grátis. Isso mesmo. Alinhamento e montagem totalmente grátis. Pneu Aro 15 em 10 sem juros de apenas R$ 19,90. Ainda checklist gratuito de mais de 40 itens. Aproveite. Promoção Velox Pneus 10 anos. Procure nossa loja mais perto de você. O sinal analógico vai ser desligado em Uberlândia e região e ainda dá tempo de adquirir o kit. Os aparelhos continuarão sendo distribuídos até o dia 20 de dezembro. Quem não quer ter uma imagem limpinha, sem chuviscos e em boa qualidade? Em Uberlândia, Indianópolis, Araguari, Uberaba e Água Comprida, o sinal analógico vai ser desligado no dia 5 de dezembro. E para não ficar nenhuma dúvida, nós vamos conversar com o Cristiano, que vai explicar para a gente o que o morador pode fazer, deve fazer, na verdade, para poder adquirir o kit digital. Cristiano, o que o morador precisa fazer para poder adquirir esse kit? O processo é muito simples. As famílias que são beneficiárias de algum programa do governo federal e possuem o chamado NIS, Número de Identificação Social, ou PIS, é só ligar gratuitamente no 147 ou entrar no site da Seja Digital, sejadigital.com.br, e definir o seu dia, local mais adequado e horário para retirar o seu kit. Foi justamente isso que a dona Zilda fez para não ficar sem o sinal digital em casa. Foi o meu sobrinho que fez o cadastro e eles me ligaram e agendaram o horário para eu estar retirando o kit, sem complicação. Para instalar a antena e o conversor digital é simples. Se liga nas dicas. O processo de instalação é muito simples, como a gente pode ver aqui, no caso aqui, essa instalação que está aqui no posto do correio. Então a pessoa, o kit é composto por uma antena, essa antena é ligada a um cabo de 8 metros, que é facilmente conectada à antena e ao conversor. Junto com o kit também vem os cabos, eles são coloridos, então a conexão é bem direta, porque amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, branco com branco. Depois, e também é ligado a uma fonte de energia, é bivolt, 110, 220. E depois de tudo instalado, é só a pessoa fazer a sintonia de canais com o seu controle remoto. Em Uberlândia, de 76.200 kits, apenas 48.012 foram entregues. Em Água Comprida, de 411, apenas 259 foram entregues. Em Uberaba, mais de 31 mil kits devem ainda ser entregues à população. Em Araguari, mais de 10 mil. E em Indianópolis, a meta foi quase atingida. De 878 kits, 758 chegaram às casas. O Band Cidade fica por aqui. Amanhã tem outras notícias da nossa cidade e região no Minas Urgente, primeira edição. Agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma excelente noite para você e até amanhã.